E agora começa o meu, o seu e o nosso Entre Prosas e Divagações. E aqui, quem vos fala, Thiago de Souza. E aí, pessoal, tranquilidade? Estou voltando aí como MC, mestre de cerimônias aí do podcast, nesse episódio especial aí, onde nós não iremos tratar sobre assunto histórico de fato, né? Mas tem um pezinho ali, mas ao mesmo tempo não é o objetivo, né? E nessa mesa eu tenho duas pessoas muito especiais aqui, né? O nosso comentarista de política, o nosso Arnaldo Jabor, nosso cronista sobre o Planalto, Matheus Teodor. Fala aí, Matheus. E aí, galera, quanto tempo, né? Faz tempo que eu não apareço, não surjo, mas ressurgi aqui neste momento, tal como a Fênix ressurge das cinzas. Pra quê? Pra falar mal, gente, das eleições, né? Porque esse ano a gente tá com um cenário meio complexo, meio complicado. Até meio cômico, né? Porque a gente percebe um desespero aí. A eleição tá chegando, né? Daqui a pouco, que a gente não conhece metade dos candidatos. Mas enfim, né? São assuntos que a gente vai tratar aí no decorrer desse episódio. Porque muita gente pode pensar que a gente está exagerando, mas quando a gente começar a discutir aqui, debater os candidatos, né, e as movimentações, vocês vão ver que no final a escolha não é uma escolha difícil, né? Não vamos, né, dar onde Folha, Estadão e afins, né? A gente vai conseguir visualizar bem as escolhas que nós temos. Mas é isso, gente. Espero que estejam todos bem ouvindo esse episódio. E o outro participante dessa banca aqui, aquele que vai votar no Bolsonaro com convicção, porque ele é o capitão dele, né? Danilo Sanfelice. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Você fica fazendo essas piadinhas, ou Thiago, as pessoas acreditam e me jogam pedra na rua. Mas não, obviamente que não. E não sei se vocês separaram, o episódio de hoje é com a formação fundadora do podcast, né? E é um episódio polêmico. Não tem episódios três juntos. Já que o Danilo vai votar no Bolsonaro. Danilo vai votar no Bolsonaro. Jamais. Como o Thiago falou, o episódio sai um pouco da história, né? Que a gente tá mais focado nos últimos episódios e vai pro lado da política, mas também é muito importante dado o fato do ano eleitoral, né? Embora eu esteja com muito mais ansiedade com a Copa do Mundo do que com a eleição, sinceramente. O Danilo vai torcer pra Argentina. Não, eu vou torcer o Peru não passou ontem, né? Infelizmente, vou torcer pro Equador. Né? Ah, legal. Mentira, eu torcer pro Brasil, né? Claro. Bacana. Então, pessoal, no episódio de hoje nós vamos falar sobre as perspectivas que nós temos hoje para essas eleições presidencial, né? Nós temos aí candidatos, temos dois que estão disparados aí como preferenciais, né? Nós iremos analisar esses candidatos, os projetos políticos deles, as alianças e como que está o momento desses candidatos, né? Então logo nós estaremos no episódio. Então, pessoal, no episódio de hoje nós vamos, como já dito na introdução, nós vamos tratar sobre esse ano eleitoral aí, né? Sobre a corrida eleitoral, né? Nós temos basicamente 5 candidatos aí, né, para o cargo de presidente que vai gerir esse país pós-pandemia, né? Porque nós ainda estamos na pandemia. Brincadeira, né, cara? A gente já tá indo pro 3º ano de pandemia aí. São Paulo tá registrando cada vez mais casos, né, de Covid. Então se cuidem, hein? Se cuidem, senão eu vou aparecer na porta da sua casa pra quebrar vocês na porrada. Então, os 5 candidatos que nós temos aí pro cargo de presidente do Brasil nesse ano são Luiz Inácio Lula da Silva, né? Faz o L aí. Bolsonaro, que é o candidato do Danilo. Simone, do MDB. Interessante essa candidatura. Ciro, do PDT, que o Ciro tá aí no TikTok, né? Com o Ciro Aranha, né? Pra quem não viu. E a Vera Lúcia, do PSTU, né? E nós vamos comentar sobre eles e tal. Eu dou a voz aos meus colegas aí para tratarem sobre
assunto. A melhor parte, por enquanto, dessa prévia eleitoral é o Ciro Aranha. O Ciro Aranha é bom. Coisa maravilhosa. Ciro Aranha é muito tá bom. louco. Tá louco. Coisa mais bizarra do universo. Mas é muito bom. Ciro Aranha é muito, sensacional. muito eleitoral. Ah, e o Lula Batman e o Bolsonaro Coringa, né? Cara, é muito bom. O Ciro Aranha. Não, mas pra mim, ele errou, porque quem tinha que ser o Batman era o Bolsonaro. O Coringa tinha que ser o... Trevas. Não, porque o Lula não é bandido. Então, É verdade. Verdade, né? Nessa coisa, né? Mas eu acho que ele não quis apelar, né? então. Aí é foda, mas tinha que ser o Lula, pô. O Lula tinha que ser o Coringa. É verdade. Agora, um ponto importante, agora trazendo pra parte séria, é que nas últimas eleições, a essa altura, o Ciro ainda se colocava como um candidato, tipo, a terceira via, entre aspas, né? Nas eleições passadas, né? Então, tipo, hoje ele tá muito mais queimado, sei lá, 4 meses antes da eleição do que nas últimas eleições, né? O que vocês acham que aconteceu pra ele estar tão queimado assim, com a esquerda especialmente? Eu acho que o principal ponto é que o Ciro ele ainda tenta surfar no antipetismo, né? O antipetismo ele perdeu força, ainda existe, ainda é forte, mas perdeu força por causa do Lula, né? Porque o Lula ele representa o PT, mas ao mesmo tempo ele é a parte do PT, né? Porque ele tá fora do PT, porque ele tem um movimento próprio, que o Perry Anderson escreve um artigo, fala sobre o lulismo, e que é esse movimento, porque o Lula é o Lula, independente. Nós aqui na América Latina, nós temos muito essa personificação, né, da imagem política, e o Lula é isso. O Lula é o cara que você olha pra ele, principalmente as pessoas das classes mais populares olham pra ele e lembra do quilo do filé de frango custando R$6, tá ligado? Hoje o quilo do filé de frango tá custando R$21. Então, as pessoas lembram do Lula, quer dizer, quando olham pro Lula, lembram de um poder de compra maior, né? De uma vida mais tranquila, onde você conseguia fazer um curso na faculdade, onde você conseguia encher um carrinho de compra com R$300. Hoje você não consegue fazer isso com R$300. Então as pessoas elas têm essa lembrança, tá ligado? De poder tirar uma geladeira nas Casas Bahia e tal. Para algumas pessoas que não viveram isso, para algumas pessoas que nunca sentiram essa felicidade de poder comprar coisas que já nasceram assim, para elas tanto faz, tanto fez, tá ligado? Mas para as pessoas de classes mais populares, pessoas que ascenderam socialmente durante os governos do PT, olham pro Lula e pensam, porra, esse cara aí pode resolver o BO. Eu acho que vai ser um problema muito difícil, né? Fala aí, Matheus. Eu acho que o Ciro ele tem esse problema, na minha opinião, de mirar o alvo errado, né? Ele devia se colocar como outro cara de esquerda, né? De centro-esquerda. Também acho. E atacar a direita, naturalmente. Ele foi buscar voto na direita que não vai conseguir nunca, eu acho. O que você acha, Matheus? Então, eu penso que concordo muito com o que vocês falaram, né, de que o Ciro ele se coloca. É que o Ciro ele tem um problema que muita gente pode falar que é o temperamento, né? Mas eu não acredito que seja o temperamento. Eu acredito que seja uma clara confusão nas posições que ele toma. Ao mesmo tempo que ele quer se colocar como uma espécie de terceira via, de uma nova possibilidade, ele também está segmentado. Ele é um cara de esquerda, é um cara que historicamente teve uma trajetória mais à esquerda. E ele não pode desassociar essa história assim do nada. E às vezes parece que ele tenta se desassociar disso, né? Então ele tenta se distanciar, mesmo tendo sido ministro do Lula, ele tenta se distanciar muito do Lula, e não é aquela distância respeitosa, né? De que você fala, cara, eu fui do governo Lula, mas hoje nós temos posições contrárias e eu vou apresentar as minhas, as minhas oposições. Não. A oposição que ele toma é uma posição de vou embarcar, né? Como foi citado aqui, né? Vou embarcar nesse antipetismo, vou atacar também para tentar pegar uma parcela de um eleitorado que talvez rejeite o Lula. Ao mesmo tempo que ele tenta se aproximar da direita, ele tenta se aproximar de um centro-direita, mas ele, por não conseguir, né, desassociar essa história dele com a esquerda, ele não consegue acessar muito bem esse espaço. E aí ele fica ali naquele meio.
E aí é o momento que eu penso que ele entra num desespero mesmo, eleitoral, assim, de querer ter voto, de não alavancar nas pesquisas, porque ele sempre está na mesma posição das pesquisas, e aí ele tenta dizer que o que atrapalha ele talvez seja a polarização, porque o Brasil está polarizado e o Brasil não merece isso, aí ele apela para um sentimentalismo, né, do brasileiro, que o brasileiro merece coisa melhor. Enfim, vira uma salada de fruto, uma salada de coisa que ele não consegue controlar. E por não conseguir controlar e beirar o desespero, ele se torna um cara odiado. E aí entra naquela situação de que como é que a gente vai voltar, como é que a população vai confiar num cara que é confuso, né? Um cara que ora elogia o Lula, ora que critica e xinga pra caraca nas mídias, o cara que xinga o Bolsonaro, mas aí quando a base governista vota numa coisa e o PDT tá ali, né, meio envolvido, tá meio alinhado, não fala nada, depois que são apontados erros, ele vem, tenta, né, passar aquele pano básico. É uma candidatura muito confusa, né? É uma candidatura que sempre foi confusa, mas acho que quanto mais vai beirando essa polarização, mais confusa vai ficando, né? E o Lula eu vejo como o cara que tá ali, né, grudado no Bolsonaro como principal opositor, principal oposição, principal nome da esquerda, que o Ciro tenta chegar, mas ele não consegue, né? Mas eu também acredito que não seja uma coisa muito certa, assim, muito segura, porque ainda existe uma certa resistência, né, das pessoas declararem que vão votar no Lula, embora tenha muita gente declarando. Eu acho que agora é o momento de estabilização, assim, nas escolhas, né? Agora que a gente vai começar a entender o que as pessoas querem de fato. E com certeza não é o Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes, ele nada, se afoga e tenta afogar os outros, mas ele não consegue, né? Não sai disso. Eu acho que o que ocorre com o Lula é a mesma coisa que ocorre com o Bolsonaro, em algum sentido. As pessoas. Assim, a gente sabe o que foi feito durante esse período de governo do Lula, né? Tanto com o caso do Mensalão, com a Lava Jato e tal, com essa desmoralização da imagem do Lula, né? Pintar ele como o maior bandido da história da humanidade, né? Tanto que a gente tinha correntes de WhatsApp falando que o PT era parecido com o governo nazista, tá ligado? O partido nazista, né? A gente sabe que o PT destruiu a minha vida. É isso aí, entendeu? E aí a gente tem isso, né? As pessoas, elas olham pro Lula e veem assim, pô, mano, o cara fez. Eu lembro do período do governo dele, pô, eu podia comprar um celular, tirar uma geladeira, o filé de frango tava a R$8. Eu uso o filé de frango como exemplo porque eu sou marombeiro, né? Então, né? E as pessoas. E batata doce. E as pessoas ficam com vergonha mesmo de falar, vou votar no cara, tá ligado? E a mesma coisa acontece com o Bolsonaro. Tipo, tem pessoas que ainda apoiam o Bolsonaro, mas à luz do dia não falam isso, tá ligado? Dentro das suas casas elas falam, mas na rua elas não falam que vão votar no Bolsonaro, e isso acontece, tá ligado? Pode falar, Danilo. Esse é um ponto de preocupação, né, de que a pesquisa talvez ela não reflita tanto a realidade, essa margem tão larga entre Lula e Bolsonaro, porque imagino eu que tem uma galera de direita, assim, né, que nem é fascista, assim, mas uma galera de direita, que aqueles filhos de PSDB do passado, né, filhos de Alckmin, de Serra e tal, que na hora de colocar um contra o outro, prefira o Bolsonaro ainda, né, e esse igual você não tá falando em pesquisa, e talvez seja um número relativamente considerável. Porém, queria, antes de a gente focar em Lula e Bolsonaro, né, que são os candidatos óbvios, queria falar de outra candidatura que é a Simone, Simone Tebet, que é do MDB, né, não tem mais P, e é uma aliança MDB e PSDB, que é outro movimento mais centralista, assim como o Ciro teoricamente se propõe a ser, e que é interessante também. É uma candidatura que não tem, até agora pelo menos, muitas intenções de voto, mas é interessante por ser dois dos maiores partidos do Brasil,
MDB é um partido com muitos filiados, PSDB hoje em dia um pouco menos, mas nos últimos, sei lá, nas últimas 3 décadas no Brasil foi um partido bem relevante. Lembrando que São Paulo é um feudo, né, do PSDB, né? São Paulo é completamente um feudo. Minas também, um pouco menos, mas também o próprio Rio Grande do Sul também é um lugar que o PSDB costuma ter bastante voto. Mas é interessante essa aliança MDB e PSDB, essa intenção dos dois se unirem em torno de uma candidatura, e especialmente mostrar como o PSDB saiu do processo do impeachment da Dilma, né, que eu entendo como um golpe, de 2016 para frente, como o PSDB também, e até muito, na minha opinião, mais do que o PT, saiu muito fragilizado, a ponto de hoje ter que ceder lugar ao MDB numa candidatura. Não, o PSDB é vice dessa candidatura, né? A Simone Tebet é do MDB e seria a primeira candidata mulher da história dessa centro-direita. Então, uma coisa interessante sobre o PSDB é que, tipo, eu tenho conversado com algumas pessoas falar sobre... Porque a gente vai ter eleição para governador também, né? E um dos principais... E aí, não se ouve nenhum candidato do PSDB, até porque o Dória acabou de falar que vai voltar voltar a ser empresário, né? Que é o que ele sempre... Uma notícia que deixou o Thiago muito triste. Sim, né? Nós perdemos um grande político, mas ganhamos um grande empresário que vai fazer muitos empregos aí. E aí... E aí, a gente não tem nenhum nome, até agora, para governador de São Paulo do PSDB. E aí, o nome que mais surge é um candidato do partido do Bolsonaro. Acho que é o ministro... Você sabe qual é o ministro? É o ministro de alguma coisa, Matheus. Você sabe? Se eu não me engano, é o Tarcísio, né? Ele é o ministro que era da infraestrutura, alguma coisa assim, né? É, o ministro da infraestrutura. Que era o candidato. Mas o PSDB ele tem candidato aqui em São Paulo. Qual é o candidato deles aqui em São Paulo, você sabe? Enfim, é até uma treta isso aí. É até uma treta esse rolê do Dória, que é uma polêmica boa de trazer aqui. Não sei se todo mundo aqui lembra que o Dória ia ser candidato à presidência da República, certo? Ele fez lá teve as votações dentro do partido, teve aquela briga dele com o Eduardo Leite, que era governador, até então governador do Rio Grande do Sul, por esse lugar, né, porque o Eduardo Leite queria ser candidato à presidência da República, mas o Dória já está fazendo campanha para ser presidente da República desde que era prefeito, né, isso daí nunca escondeu isso de ninguém, mas aí surgiu esse cara, que é o Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul, era, né, governador do Rio Grande do Sul, e aí o Eduardo Leite é homossexual, para quem não sabe, né, e aí ele ganhou muita popularidade porque ele é um cara homossexual de direita, né, então isso ganhou deu uma certa visibilidade para ele, e aí ele falou, vou me candidatar. Eu não ouvi, Thiago. Ele é homossexual, isso é bom pra caramba, e bate em professor. Né, tipo, exatamente, representatividade importa, né, gente? Ele ganhou muita visibilidade nisso, né? Uhum. Porque a galera entrou num furduncinho de que, ai, gente, olha como ele é diferente. Ele é um homem branco, de direita, mas ele é gay. Olha que coisa maluca, né? Que coisa extraordinária. E aí, enfim, impulsionou a candidatura dele pra frente. Ele falou, eu acho que agora é o meu momento. Entrou numa briga desgraçada dentro do partido com o Dória, perdeu, e aí o partido terminou de rachar, que ele já estava rachado, né, das tretas também passadas, Alckmin, enfim. Tem todo um rolê aí, como o Danilo falou depois do golpe, né, que a Dilma levou, o PSDB entrou num caminho meio torto, meio estranho, que todo mundo acha estranho, eles se matam entre eles, é uma coisa impressionante. Entrou nessa treta. Resumo da treta. O Dória ganhou, né? Vou ser presidente, legal. E aí o Dória começou a apontar que estava tendo um movimento de golpe dentro do próprio partido, que queriam acabar com a candidatura dele, né? Desistiu da candidatura. Mas por que ele desistiu da candidatura? Desistiu só porque ele viu que ele não ia alavancar nada na intenção do voto. Desistiu porque
ele tem que voltar para a vida privada, que é melhor. Não. O que aconteceu? Antes da desistência do Dória, foi veiculado, né, saiu nas mídias, que existia um movimento do Dória abrir mão da candidatura enquanto ele ainda era governador e continuar governador do estado de São Paulo. O que aconteceu? Qual foi a fundo assim? Ele tem um vice chamado Rodrigo Garcia, mesmo partido. O Rodrigo Garcia, qual é o combinado do partido? O Dória sairia para presidente, né? Sairia como pré-candidato à presidência, e o Rodrigo Garcia assumiria o governo, né? Porque é vice, assume o governo a partir da renúncia, e ele seria o candidato do PSDB. Qual que foi a treta? Como o Dória ficou nesse vou no vou, eles ficaram com medo de que o Dória desistisse da candidatura à presidência e lançasse uma pré-candidatura ao governo, continuasse. O que seria até razoável, pensando que o João Dória ainda tem um eleitorado, né, dentro do estado de São Paulo. Só que o Rodrigo Garcia ficou pé da vida e ameaçou o Dória. Falou que se ele não saísse pré-candidato, se ele não renunciasse, ele ia sofrer impeachment em tempo recorde. O próprio vice estava, né, ali ameaçando o cara de sofrer impeachment. Falou, ou você sai como pré-candidato e me dá o lugar, né, de governador e eu vou sair governador aqui, ou é isso que vai rolar. Resumo, o Dória saiu, teve que sair por livre espontânea pressão, porque não ia sofrer impeachment. Lançou pré-candidatura, viu que não ia dar pé, viu que não ia dar certo, não pode ser pré-candidato ao governo, porque existe já um pré-candidato que é o vice dele, Rodrigo Garcia, e está plantada a treta. Então o Dória decidiu voltar muito por isso, não porque ele, cansei da minha vida política, é porque não tem saída pro Dória. Dória entrou numa encruzilhada ali, num negócio que deu muito ruim para ele. Então, ele tomou a atitude que é mais esperta nesse momento, de que é isso, vou retornar para minha vida privada. Mas é isso, o pré-candidato aqui em São Paulo do PSDB é o Rodrigo Garcia, mas ele não tem força, como o Dória tinha. Eu acho muito difícil que ele atinja algum patamar de voto relevante, mas aí tem o Tarcísio, que era ministro do governo Bolsonaro, que já está fazendo as campanhas e apelando, e da esquerda a gente tem o Haddad, né? E aí a gente está até vendo quem vai ser vice, porque há boatos de que o PT vai convidar a Bela Gil para ser vice na chapa do Haddad, né? Está sendo ventilado. Então a gente é outro ponto para a gente ficar um pouco esperto também, porque eu não sei, né, como que o eleitorado reage a isso e que tipo de aliança surge a partir disso, porque seria PT e PSOL, né? Agora tem um ponto importante dessa candidatura da Simone Tebet, que eu vi no podcast da Globo esses dias, que tá uma possibilidade eu acho pouco provável, né, mas existe a possibilidade do TSE caçar a candidatura do Bolsonaro, né, para presidência. Novamente, eu acho pouco provável, mas vai que, né. E daí o MDB e o PSDB, né, essa chapa, eles se colocariam, portanto, ocupando esse vácuo da direita, né, porque daí não teria um candidato da direita clássica e tal, da direita mais direita mesmo, que é o Bolsonaro, e ia ficar um buraco ali, né, obviamente se a galera não vai pra esquerda, iria pra algum lugar. E diante disso, vocês acham que se acontecer isso de o Bolsonaro, eu acho realmente pouco provável, mas se acontecer isso do Bolsonaro ter a candidatura cassada, vocês acham que daí sim essa candidatura vira uma candidatura tampão da direita? Você acha que tem chances? Então, eu acho que aí a gente tende a ter uma fortalecida na campanha do Ciro. Acho que o Ciro ganha mais força, porque assim, as pessoas vão olhar e vão pensar assim, pô, mano, a Simone, ela não é uma candidata de grande nome, né? A gente sabe que na política brasileira nome ganha cargo, né? A gente sabe disso. E o Ciro, querendo ou não, o Ciro mesmo estando pífio ali entre os outros dois grandes, ele corre por fora. Então, se um dos dois grandes cair, ele é o próximo nome. Então, pra mim, se hoje, vamos supor, o Bolsonaro ou o Lula cai, o Ciro é o próximo nome a assumir. Se tipo, o Lula cair hoje,
a esquerda toda vai cair pro Ciro. Eu voto no Ciro numa boa contra o Bolsonaro. A esquerda eu acho a esquerda mais possível, assim, eu acho bem óbvio, assim, que se não tem Lula, infelizmente teria Ciro e a gente iria todo mundo ali. Agora, a direita, eu realmente não sei o que pensar direito, assim. Acho que, assim, para evitar o Lula, né, essa direita mais clássica, acho que de fato iria pro Ciro. Mas aí eu acho que a vitória do Lula seria óbvia. Sim. Lula óbvio, e Ciro, Lula ganha. Agora, fácil. Agora, Ciro e Bolsonaro, fácil. Eu acho que é outra questão. Daí é um problema. Fala aí, Matheus, o que você acha disso? Então, eu tava até olhando agora, né, uma pesquisa que saiu, porque, para quem não sabe, a Simone Tebet, além de ser um novo nome aí, ela é senadora, para quem não sabe, ela é senadora, ganhou também muita visibilidade na CPI da Covid, e, enfim, ela surgiu como novo nome, né, aí na direita, pensando no que seria a terceira via. O Dória desistiu da candidatura, então tem essa união, MDB e PSDB, e os sites de direita, a galera da direita começa a crer na Simone, ou começa a projetar a Simone como uma esperança, né, de um ressurgimento, que eles estão chamando de efeito Macron, né, que é aquela coisa de você ter um candidato que você não tem tanta confiabilidade, que não é tão conhecido, mas que ganha bastante destaque e, enfim, ganha uma eleição, né? E a Simone surge com isso, porque além de ser uma mulher de direita, conservadora, mas que faz oposição clara ao bolsonarismo, também é uma mulher. Olha lá a representatividade voltando, né? Então seria uma mulher, como se a Dilma não fosse mulher, né? A Dilma, enfim, não tivesse sido relevante no cenário da política, apesar de disputas presidenciais, mas é isso que se ventila da Simone Tebet. E aí o que acontece? Ela ganhou um forte apoio do empresariado, né? Então teve aí um rolê de terem, se eu não me engano, 300 empresários fizeram uma carta aberta declarando apoio a Simone Tebet. Ou a gente estava falando aqui do cara lá, do governador do Rio Grande do Sul, né, Dardo Leite. Ele voltou, né, para quem não sabe, a Simone Tebet também é do Rio Grande do Sul. Ele desistiu, ele também não vai entrar nessa de presidência, né, de corrida eleitoral aí para tentar ser presidente do Brasil. Ele renunciou ao cargo de governador, mas ele vai voltar à corrida eleitoral lá no Rio Grande do Sul para também disputar de novo esse cargo de governador. E aí ele já expôs que ele está apoiando a Simone Tebet. Então eu acho que, pensando na corrida eleitoral, caso o Bolsonaro, né, não esteja aí, que eu também acho muito difícil, remota essa possibilidade por conta de marcação do TSE, eu acho que a Simone pode ganhar muita força, pensando em possibilidades, porque ela é a única candidata da direita, pelo menos que eu vejo, que tem uma certa relevância, porque é uma candidata nova também, sabe? Mexe um pouco com essa coisa da oxigenação, de diferença. Ela pode se apresentar como alguém diferente, embora não seja não diferencie tanto. Ela pode ganhar força, mas não acredito que seja uma força suficiente para ganhar também um grande destaque na corrida eleitoral. Até porque, se a gente pensar no PSDB, MDB, a gente entende que eles estão nessa confusão mesmo de partido meio confuso. As alianças são confusas. Até dentro, pensando nessa coisa de alianças de direita, né? Você vê a esquerda, por exemplo, um pouco mais organizada, pensando nas alianças, nos apoios. A direita ela ainda se divide entre terceira via, candidatura própria. Ela ainda não encontrou uma narrativa para tentar barrar o que a esquerda domina ainda, né? De percepções e de relevância política, mas ela também não consegue bater de frente com o bolsonarismo. Porque eu acredito que a gente vive no momento que a polarização ela não é ruim, só é muito complicada, porque a gente está tendo que escolher dentro da ideia de polarização entre um neofascista e um cara de esquerda, né? Que é o que a gente teria normalmente nas eleições, né? Sempre foi PSDB
contra PT. Sempre foi assim. Isso é a polarização que sempre existiu e que sempre foi o que a gente considera saudável, ok? A gente está tendo agora um outro tipo de polarização em que nessa direita, que antigamente era, né, o grande destaque também da polarização entre direita e esquerda, nem essa direita consegue mais entrar para fazer algum tipo de força. E principalmente por conta disso também, porque eles estão muito, muito perdidos ainda nessa ideia de terceira via, enfim. Eu concordo mais com dentre as duas opiniões, né, Thiago e Matheus, eu concordo mais com o Matheus, que eu não enxergo o Ciro com, sei lá, com o mínimo que se exige para essa direita migrar para ele. Eu acho que o que poderia acontecer é rachar, né, assim, igual o Matheus até citou, que a direita tá mais perdida. Eu acho que ia ficar um pouco assim, a galera da direita ia ficar, tipo, meio barata tonta, assim, sabe? Uma parcela iria pro Ciro, de fato, mas acho que uma grande parte iria pra Simone, sem, porém, concordo daí total com o Matheus, sem, porém, ser uma, como eu posso dizer, uma ameaça ao Lula. E se conseguisse chegar no segundo turno, daí sim poderia ser uma ameaça ao Lula, justamente pelo antipetismo, né? Justamente pra a galera que daí não ia gostar de nenhum dos dois, mas daí odeia mais o Lula, daí votaria nela. Aquele voto bem Macron mesmo. Mas eu, sinceramente, volto ao que eu disse antes, eu acho bem pouco provável, porque eu duvido muito que o Bolsonaro seja caçado, mesmo que tenha motivos, ele já teve milhões de motivos, mas fazer isso agora, muito em cima da hora, assim, ia dar uma margem para ele falar em golpe, nossa, ia virar um furdunço o país. Eu acredito que não vai acontecer. Ia ter que nem lá nos Estados Unidos, né? Porque Estados Unidos é país bagunçado, né? Muito. País bagunçado, que os caras entram no Capitólio lá, mata gente, tudo mais. Ia acontecer a mesma coisa aqui, porque, né? Não é país de primeiro mundo, Estados Unidos, né? Aí tem esses malucos aí que entram em lugar, invade, mata gente, tá ligado? Pois é. É isso aí. Agora, né? A gente ia ter isso. Pode falar, Thiago. Não, então eu ia fazer o gancho pra candidata Vera Lúcia, né? Do PSTU. Que normalmente a gente sempre tem, né, em ano de eleição, uma candidatura mais à parte, mais à esquerda, né, como a Vera Lúcia, né, saindo pelo PSTU, como a gente teve lá em 2018, a gente teve o Boulos, né, então a gente tem sempre uma candidatura a mais à esquerda, né, que é a questão da Vera Lúcia. Pode falar, Daniel. E isso, assim, é um ponto muito que diferencia muito as últimas eleições, desde que eu me conheço por gente, assim, desde 2002, 2006 e tal, eu comecei a votar em 2006, porque normalmente essa candidatura da esquerda, ela é mais relevante. Normalmente é um candidato do PSOL que se coloca ali e consegue, sei lá, uns 3 milhões de votos, 4 e tal. Assim, para uma esquerda mais radical, é bastante coisa. Agora, e que normalmente tem um arco crescente, assim, você pega 2002, 2006, 2010, 2014 e tal, você vê um arco crescente, mas como 2014 para frente aconteceu muita coisa, especialmente no imaginário das pessoas com a esquerda, essa esquerda, e teve uma reforma política que ataca esses partidos muito pequenos, e o pessoal, embora seja um partido relevante, é um partido pequeno, até porque ele se coloca como contrário a alianças, historicamente e tal, né? Essa reforma ataca muito esses partidos, né? Então esses partidos, eles meio que têm eles acabam sendo obrigados hoje em dia a fazer alianças para continuar vivos e tal. Isso eu coloco mesmo partidos maiores, como o PCdoB, por exemplo, que tem uma quantidade de filiados muito grande, como, sei lá, 200 mil filiados no Brasil, é bastante coisa, ainda mais um partido comunista. Mas mesmo esses partidos que tem governador, né, o do Maranhão, por exemplo, do PCdoB e tal, mesmo esses partidos que são mais relevantes, ainda assim tem que fazer aliança. O que me chama a atenção, portanto, em relação a essa esquerda mais radical, é justamente que me parece que a esquerda vai... Aqui em São Paulo tem um debate muito grande dentro do PSOL, se eles deveriam lançar uma candidatura própria ou se eles deveriam entrar em uma aliança com Lula, né? E assim, a maior parte, até onde eu sei, a maior parte do partido está defendendo fazer aliança com Lula.
e existe uma ala mais radical defendendo uma candidatura própria. Só que, diante disso, né, ao que me parece, essa esquerda que sempre ocupou esse arco crescente, porque o PSTU, ele é um partido muito revolucionário, né? Então é um partido que sempre lança a Vera Lúcia, mas consegue, muito poucos votos, assim, consegue uma relevância, assim, muito minúscula, né? Às vezes tem um crescimento e tal, mas é um partido, por ele ser tão revolucionário assim, ele não participa realmente, né, das eleições. É uma coisa muito mais teórica para mostrar para as pessoas que a eleição burguesa não dá certo e tal, do que de fato uma candidatura que se propõe a ganhar, né? Ou algo próximo a isso. Mas me chama a atenção que a candidatura mais à esquerda, até agora, seja só do PSTU, né? Não tem uma candidatura que seja de mais radical do que o PT, mas que seja com o intuito de crescimento de fato, como sempre foi o PSOL. Então esse é um ponto diferencial, eu acho até um pouco triste, assim, né, do momento da esquerda no Brasil atualmente. Mas, ao que parece, a candidatura do Lula, daí a gente pode também já começar a falar de Lula e Bolsonaro, ao que parece, a candidatura do Lula vai unir essa esquerda PCdoB, PSOL e essa esquerda mais vermelha, digamos assim. O que vocês acham, né? Vamos falar de alianças. Né? Então teremos a frente ampla da esquerda esse ano, né? Não teremos. Não, então, eu acho que pro cenário atual da política, né, a gente não vê um horizonte tão nítido, né? Tão vermelho. Acho que essa é a melhor saída, né? Querendo ou não, o Lula não vai resolver todos os nossos problemas, né? O Lula não é o gênio da lâmpada mágica que vai conceder 3 desejos para cada um e resolver nossos problemas. Os outros que vinham em uma ascensão nos últimos anos, Marcelo Freixo, Guilherme Boulos, Manuela Dávila, todos esses, ao que me parece, até onde eu sei, acho que o Matheus sabe mais que eu em relação a isso, todos eles já se mostraram favoráveis à aliança com o PT e não lançar candidaturas próprias. Né? E sim, né? A maioria tá nessa coisa de vamos apoiar o Lula. Eu acho que quem é inteligente, quem entende o panorama, quem entende o contexto social do país, toma essa decisão de forma sábia. Eu acho que as pessoas que ainda insistem em candidatura própria, os partidos que ainda discutem isso, ou é muito revolucionário e não quer abrir mão disso, né? De ser sempre uma alternativa e enfim, porque é isso, né? Partidos pequenos têm que ficar negociando sempre, né? E o partido pode cansar, né? Ele não quer mais negociar, é isso. A gente, por exemplo, agora a gente está em junho, faltam 4 meses para a eleição em outubro. E ainda se discute terceira via, ainda se discute. Quando acho que a discussão de alianças ela faz mais sentido, pensando que você tem um presidente que já está claramente, né, ele é atual, mas já vai ser candidato, que está claramente já dizendo que vai questionar o resultado das eleições, que já está falando que vai ter fraude. Então, assim, eu penso que quem tá, a galera, o Marcelo Freixo, o Guilherme Boulos, essa galera que teve um tipo de ascensão política nos últimos anos e que se coloca agora do lado do Lula, está fazendo o que é estrategicamente correto, né? Que é dando mais coro e encorpando muito mais uma candidatura que pode barrar essa ameaça bolsonarista, né? Não que as outras tenham que abrir mão, né? Como eu disse, das negociações, sempre ficar negociando, e de lançar candidaturas próprias, mas se existe uma discussão do que é o melhor para o Brasil e se esses partidos estão dispostos a discutir o que é melhor para o Brasil, principalmente os partidos de esquerda, porque a direita ela consegue fazer essa discussão, mesmo com ego, né, com briga de egos, mas ainda consegue fazer. Se a esquerda tem essa discussão, é o correto a se fazer, né? As alianças que tem surgido, por exemplo, que eu tenho visualizado que tem surgido agora, essa coisa do PSOL com o PT, eu acho que são alianças que naturalmente iriam correr, por exemplo, numa hipótese de segundo turno, né, o que sempre ocorre, mas que tem se antecipado porque a gente está vivendo um momento que é complexo, é complicado, né?
O Bolsonaro essa semana foi se encontrar com o Joe Biden e o Bolsonaro ficou puto, porque os assessores do Biden deixaram vazar os bastidores da conversa, né? E nessa conversa particular que o Bolsonaro teve com o Biden, ele afirmou pro Joe Biden que o Brasil estava com a ameaça de eleições fraudadas. Então, tipo, a gente vai ter fraude. Ele falou pro Biden isso. E o Biden falou pra ele, tipo, cara, não viaja, não começa. Só que o Bolsonaro, pro bolsonarismo, falou o quê? Que se surpreendeu com o Biden, que a conversa foi proveitosa. Mas os bastidores revelados mostram que não. Então, é um cara que tá empenhado a questionar o processo eleitoral. Ele quer questionar, porque ele quer fazer a mesma coisa que o Trump fez, como já foi citado aqui, né? Aquela coisa do Capitólio, que até hoje está sendo julgado e ninguém fez nada, né? 5 pessoas morreram, os apoiadores malucos foram presos, mas o Trump não foi penalizado ainda. Então, é aquele rolê, né? As alianças nesse momento se fazem necessárias, pensando no melhor do Brasil, ou ainda vai continuar nesse rolê de alianças, onde a gente vai ou não vai, pensando só no bem dos partidos, né? Eu acho que é esse o conflito que ainda precisa ser meio que elucidado, para a gente conseguir chegar em outubro ter algum sentido nisso, né? Porque a polarização não é apenas, como eu disse, né, uma polarização comum de direita contra esquerda. A gente está falando de uma polarização que está, pela primeira vez, questionando o processo dito democrático do país, né? Então, se o Lula ganha, o Bolsonaro alega fraude. Se o Bolsonaro não passa para o segundo turno com uma folga, apertado, com o Lula ainda na frente, ainda tem a conversa de fraude. Então, esse que é o complexo. Tanto é, e aí eu já passo para vocês essa bola, né? O TSE está bem preocupado porque essa confusão ela não está prevista para acontecer durante as eleições de outubro, né? O TSE ele tem como projeção de confusão o dia da diplomação dos candidatos que ganharem a eleição. Então esse que é o receio do TSE. Por exemplo, o Lula ganha, quando ele ganhar lá o diploma de que ele ganhou a eleição, de que aconteça o que aconteceu lá no Capitólio. Então, o movimento de fraude, alegação de fraude, ele pode começar nas eleições, mas ele ganha um corpo e atinge seu nível máximo quando chegar lá em dezembro, quando tiver que diplomar, né? Vamos lá entregar o diploma do novo presidente do Brasil. Então, é um negócio que é isso, os partidos eles têm que estar atentos, né? E aí não é discussão mais só de candidatura única, mas como é que a gente pode criar candidaturas que barrem isso a tempo, né? Que a gente consiga fazer com que isso daqui não seja mais confuso ainda para a população. Porque é isso, se o TSE caça o Bolsonaro também agora, fudeu. Porque aí agora dar narrativa, entregar na mão do Bolsonaro a narrativa que ele quer, de que ele é um perseguido do sistema. E já que ele é um perseguido do sistema, então a população, infelizmente, num senso comum, é engraçado isso. Ela gosta de candidatos que questionem bastante o sistema. Mas a gente sabe que o Bolsonaro não questiona o sistema, né? Ele usa essa narrativa para ganhar algum tipo de voz, enfim. E é interessante porque, assim, os caras criticam o sistema, mas eles não mudam o sistema, né? Eles vivem do sistema, porque o Bolsonaro já tá aí mais de 30 anos dentro do sistema e vivendo do sistema e colocou a família dele todo no sistema, e é isso aí. Outra coisa que a gente tem muita ciência é de que, tipo, se o Lula ganhar, essa extrema-direita não vai largar o osso sem atirar. Os caras vão vir pra cima. Então, é isso aí. E aí os caras não vão parar de atirar. Eles vão perder e vão atirar. Outra coisa interessante que o Danilo levantou é o Alckmin, né? Essa aliança que o Lula fez com o Alckmin, que eu acho inteligente, né? Porque o Alckmin, ele representa essa faixa da direita não tão radical, né? Da extrema direita, que hoje tem uma certa vergonha de votar no Bolsonaro. E o Alckmin pode puxar alguns votos, né? As pessoas podem olhar o Lula com o Alckmin e pensar, pô, esse cara, o Lula hoje, ele tá bem conciliador, né? Não que ele não já fosse, mas com o Alckmin ele representa mais ainda essa conciliação entre
uma centro-esquerda e uma direita, né? Que no caso é o Alckmin. O Alckmin representa essa fatia das pessoas que ainda tem esse posicionamento de ser contra o PT, mas ver uma solução ali, né? E outro ponto importante dessa aliança é que ela garante que a maior parte do centrão se alia a essa aliança, né? Se fique favorável ao Lula / Alckmin, que dentro da estruturação política brasileira é fundamental, né? Você ter a maior parte do Congresso, digamos assim, a seu favor, do Congresso e do Senado. Então, uma aliança com uma figura como o Alckmin, além da questão eleitoral de fato, né, de conseguir trazer votos da centro-direita para si, que de fato é a eleição em si, também pensa no depois, né, no jogo de poderes dentro do Congresso brasileiro, dentro do Senado brasileiro. Então, ela é de fato muito inteligente do ponto de vista político. É o Lula sendo Lula, né? O Lula na sua melhor versão estrategista. Agora, eu como homem de esquerda, eu entendo que é importante, eu entendo tudo isso que o Thiago falou, concordo e tal, e que eu completei depois. Isso é o lado racional. Agora, o lado emocional me dói um pouco, assim, sabe? Porque o Alckmin foi o cara que governou São Paulo por muito tempo e que é extremamente violento com minorias, extremamente violento com greve de professores, extremamente violento com qualquer coisa que resolva fazer uma greve. A resposta sempre foi muito violenta, com protestos e tal. Então ele também não é flor que se cheira, assim, né? Do ponto de vista meu político, né? Eu enquanto um homem de esquerda. Então, do ponto de vista emocional, eu tava falando com o Matheus um tempo atrás sobre isso, que do ponto de vista emocional dói, assim, né, ter que votar numa chapa com o Alckmin junto. Agora, do ponto de vista racional, pensando tanto em eleição quanto do depois, né, da governança em si, é muito inteligente, né? É algo que de fato garante a possibilidade de governar, porque não adianta nada se eleger. É muito bonito, tipo, ganhamos a eleição. A Dilma ganhou a eleição em 2014 e ela aconteceu depois, porque ela não tinha a menor possibilidade de governança por causa do caos que estava ali e a falta de aliados que ela tinha ali. Então não tinha como ela governar naquele momento. O circo já estava todo armado para o golpe. Eu também falo com os amigos meus mais à esquerda, quando o Boulos chegou no segundo turno, né, daqui de São Paulo, chegou no segundo turno, tava bem assim aqui em São Paulo. Eu falava assim, legal, o Boulos pode ganhar, né? Daí ganha, e daí depois, velho? Como é que ele vai governar a cidade de São Paulo sem aliança nenhuma lá dentro, sabe? Ele vai conseguir passar as pautas que a gente defende tanto? Acho pouco provável, sabe? Porque é aquela candidatura muito ideal, mas pouco prática, né? E o Lula tá resolvendo esse problema com uma aliança com o Alckmin. Então eu acho muito, muito, muito inteligente, apesar que me doa um pouco, né? Eu acho que a gente... isso é uma coisa que eu tenho percebido nas minhas conversas com a galera mais à esquerda, né? De que existe uma pouca compreensão de como de fato o jogo político é. Porque a gente tem um mundo de esquerda, de percepções de esquerda, que é muito perfeito na teoria, que é aquela coisa de candidaturas, como o Danilo falou, candidaturas que seriam ideais, né? Mas esse depois que não está acontecendo só depois, já está acontecendo agora, porque a gente já tem um Senado formado, e quando vem as eleições de deputados federais, deputados estaduais, senadores, a gente não para pensar nisso, mas a renovação política pensando nesses cargos não é muito grande. A gente está acostumado a ver os mesmos deputados federais há anos ocupando uma cadeira, deputados estaduais também, senadores também, muito tempo ocupando as mesmas cadeiras. Então, essa construção de candidatura de chapas, elas não dialogam apenas com o depois, né? Elas têm que conversar com os cargos que já estão ocupados agora, tem que conversar com as pessoas que ocupam esses cargos agora para ganhar um apoio, porque muitas dessas pessoas disputam reeleição, e pensando na reeleição, entender que tipo de relação que elas vão construir.
Então, o Alckmin, ele é uma escolha muito inteligente, como o Danilo disse, como o Thiago também trouxe aqui, porque é isso, ele cria um diálogo, ele cria uma ponte de diálogo, mas além disso, ele também cria uma base dentro do Congresso atual de apoio também, de não negar essa candidatura de uma forma muito forte, né, do que seria, por exemplo, o Haddad, como foi, né, o Haddad com o Lula, que ficou naquela confusão de Lula ser candidato no Saia, e veio o Haddad com a Manuela. A gente já sabe que tinha um antipetismo forte, mas também a chapa que o PT escolheu naquele momento não dialogava também com o tipo de apoio que ele poderia construir ali. O Lula está sendo muito inteligente porque ele está criando essa base de apoio agora, né? Ele está conversando com o Congresso agora, não é só depois da eleição, né? Ele já está criando essa coisa agora, coisa que o Bolsonaro não consegue fazer, por exemplo. Porque o Bolsonaro ainda ele está percebendo essa grande movimentação de votos para o Lula e ele não está conseguindo criar uma base agora, de governo agora. Tanto que tudo que ele consegue pensando no governo é na base da troca, né? Do toma lá da cá. Porque ele não tem uma base real de candidatos que apoiem ele de uma forma espontânea. A gente tem o Centrão que apoia o Bolsonaro e a gente sabe por quê. Mas toda vez que o Bolsonaro aumenta o tom contra o STF, é o Centrão que vai falar, cara, tá ficando difícil apoiar a tua candidatura. Porque não tem como a gente entrar nesse diálogo, né? Porque todo mundo tem rabo preso também ali, tem processo correndo no STF. Se a gente apoia isso, não tem como, não existe possibilidade. Então o Lula, ele cria isso. E o que eu percebo da esquerda é que tem uma certa dificuldade das pessoas compreenderem essa conjuntura. Como é que isso acontece, né? É claro que a gente concordo plenamente com o que o Danilo disse. O Alckmin é um cara que é extremamente violento. O governo estadual do Alckmin, para as minorias, para a classe dos professores, para a classe trabalhadora, não era legal. A PM do Alckmin é tão letal quanto a do Dória. Então, assim, é uma candidatura que a gente olhando friamente seria até traição, né? Se a gente pensasse assim, porque é um cara que a esquerda se moveu contra durante anos e que está aí aliado do grande candidato da esquerda, que é o Lula. Só que a gente precisa entender a conjuntura da política brasileira. E que é uma conjuntura meio complexa, como da América Latina, né? Não é uma conjuntura bonitinha, certinha, instável, não é parlamento europeu, tipo o Boris Johnson, que ganha lá no voto de desconfiança. Não é isso. A nossa política ela é feita dia após dia e ela é muito dinâmica. Ela muda, ela é muito complexa, né? E eu acho que é uma chapa que é muito inteligente e muito bem posicionada pensando em tudo isso. Então, pessoal, e agora a gente tem a questão das projeções do que vai acontecer, né? A gente já falou bastante aqui sobre Ciro, sobre os outros. Em condições normais, né, sem o Bolsonaro perdendo sua candidatura, que eu novamente retifico que eu acho que não vai acontecer. Em condições normais, eu acho que não tem, assim, Ciro, Simone ou qualquer uma outra candidatura não tem chances. De verdade. Então, acho que vai ficar entre Lula e Bolsonaro de uma maneira muito clara já desde o primeiro turno. Então, acho que essas duas candidaturas vão angariar a imensa maioria dos votos. E também acho que vai ter uma quantidade grande de votos nulos ou brancos, etc. Então, acho que esse vai ser também um fator a que os analistas políticos vão se debruçar posteriormente. Agora, assim, as candidaturas, as pesquisas, mostram que o Lula está bem à frente. Isso, obviamente que eu, como homem esquerdo, fico esperançoso e tal. O único problema é justamente aquilo que o Thiago falou em algum momento desse episódio, lá mais pro início, que existe uma parcela de pessoas de centro-direita que não estão dizendo que vão votar nele. Por vergonha, por qualquer outro motivo, estão caladas, né? Então eu não sei o tamanho dessa parcela, né? Então eu adoraria que o Lula ganhasse no primeiro turno, por dois motivos. Primeiro,
que já resolve a tensão do segundo turno, né? E o risco do Bolsonaro conseguir virar o jogo. E o segundo motivo um pouco mais besta, que daí a gente pode focar em Copa do Mundo. Né? Eu gostaria muito que acontecesse do Lula ter mais votos do que o Bolsonaro já no primeiro turno, a ponto de ganhar já. Mas eu sinceramente duvido, justamente por essa parcela de pessoas que possivelmente votarão no Bolsonaro, mas estão com vergonha de assumir em público isso, né? Devido ao que o Bolsonaro representou nos últimos 4 anos. Tanto das asneiras que ele fala, das violências que ele fala, quanto do ponto de vista econômico. Né? Então, eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Eu acho isso, eu não acho que o Lula ganhará no primeiro turno, primeira coisa mas que a acho gente que tem que lembrar, quando o Lula foi eleito, no ano anterior, o Brasil foi campeão da Copa do Mundo. Então, tá aí. Se o Lula ganhar a eleição, se o Lula levar a eleição... No ano da eleição, né? O Brasil é campeão. Não, o gol da final, o Neymar vai meter uma caixa, vai puxar a camiseta assim e vai colocar Lula presidente assim na camiseta dele, assim, ó. Lula presidente vai sair fazendo L, assim, ó. Seria bonito. Foda. Vai ser expulso, caralho, foda-se, mas vai sair... E é isso. Não, mas falando sério, a projeção a gente sabe, se o Lula ganhar, a gente tem o caminho das pedras, dos espinhos, das tochas, enorme para percorrer, porque para ele desfazer o que foi feito durante o governo do Bolsonaro, precisa-se de muito tempo e muito apoio, que é algo que eu acho que ele vai entrar com pouca força, né? Eu acho que porque as eleições no Brasil, elas são muito estranhas, né? Porque o cara, ele vota no Lula, mas aí ele vota no deputado do PL, que é o partido do Bolsonaro, né? Justamente pelo aquilo que você disse lá no início, que é a personificação da imagem do então. Ele acha que o Lula vai resolver tudo sozinho, mas aí acaba negando o voto lá pro legislativo, né? E isso é um problema muito grave, porque se o Lula não entrar com uma maioria ali no legislativo, ele vai ter problemas muito grandes. E quando eu falo maioria, não é candidatos do PT, o que eu falo é candidatos de esquerda, né? Porque, vamos supor, se o PT não for maioria, mas tiver uma bancada boa de esquerda ali, do PCdoB, do PSOL, do PCB e tal, dá pra fazer tem o PSB também, que dá pra fazer uma coisa bacana. A importância da aliança com o Alckmin é justamente o PSB. O PSB tem muita representatividade no Brasil, especialmente com deputados e tal. E unindo, né, junto com o Alckmin e tal, unindo essa galera, traz muita gente para o Congresso favorável, teoricamente, porque, né, em 2014 também tinha um monte de gente favorável a Dilma, né? Depois a gente viu que não. Mas o Lula não é a Dilma. O Lula é o Lula, cara. Eu acho que ele consegue segurar um pouco mais. Mas enfim, a aliança com o PSB se mostra, novamente, quando a gente falou de racionalidade do Alckmin, se mostra importante por causa disso, para garantir Congresso e Senado uma maioria. E outros partidos que são menorzinhos ali, mas que fazem parte desse centrão. E o Lula vai pegar um ano de recessão muito brava, né? Porque a gente tá com uma inflação muito alta, um desemprego muito alto, mas as coisas podem piorar, né? É a lei de Murphy. Nada que esteja ruim não possa piorar. Caso o Bolsonaro ganhe, e vamos torcer que não, porque se o Bolsonaro for ganhar, a gente não vai ganhar a Copa do Mundo. Escuta, brasileirinho. Se o Bolsonaro ganhar, a gente não ganha a Copa do Mundo, hein? A gente vai ter mais do mesmo, né? E eu acho que... Não sei se até pior, né? Porque... eu tenho medo de falar isso aqui e acontecer, porque eu sou profético, né? E as coisas podem piorar pra caramba, ainda mais porque... Eu tava ouvindo o podcast do Mano a Mano, com a Sueli Carneiro, e ela levanta uma questão muito, muito interessante e triste ao mesmo tempo, que é assim, hoje o Brasil está cada vez mais com maior casos de supremacistas brancos, né? E a gente sabe como que esse governo representa essas pessoas, né?
porque é de extrema direita. A gente teve o caso do secretário da Cultura lá fazendo discurso com toda a alegoria do Goebbels, né, que era o ministro da propaganda no governo nazista. E as coisas podem piorar não só na questão econômica, na questão social, mas na questão de violência mesmo, entendeu? A gente tem cada vez mais casos de racismo, de misoginia, de transfobia, de homofobia e tudo mais, porque a partir do momento que a gente tem um líder no poder que transcorre essas coisas. Eu sei que o Danilo não queria que eu falasse esse tipo de coisa aqui, uma crítica, né, tão forte, mas é isso que a gente tem pro futuro, se o Bolsonaro for eleito, porque, né, a gente vai continuar tendo a gente vai continuar tendo política de privatização, que para alguns é boa, mas para a grande maioria não é, né, não. Se o Bolsonaro for campeão, mas o Brasil não vai ser, se o Bolsonaro for eleito. Tem um outro problema também do Bolsonaro, que se ele ganhar, porque é isso, a evidência da violência, eu acho que é a ponta do iceberg, porque ela é muito notável, né? Então, essa questão contra as minorias. Mas são coisas que estão acontecendo que são muito bizarras. Por exemplo, como o Bolsonaro está destruindo toda a construção histórica do meio ambiente no Brasil e a proteção aos povos indígenas, sabe? Que já era falha, né? Já era muito falha. Mas os 4 anos de governo Bolsonaro representaram um retrocesso, assim, ó, muito violento. O que está acontecendo no Amazonas hoje, no Amazonas, né? Na Amazônia como um todo, em todos os estados que tem Amazonas, a Amazônia, é de uma violência, assim, contra os povos indígenas e contra a natureza em si, de uma forma que nem a ditadura ousou fazer, sabe? E era ditadura, sabe? Então, o retrocesso dentro disso é uma coisa, assim, muito, muito, muito grave. E isso é muito pouco divulgado, precisa de um inglês sumir na Amazônia pra galera, pra todo mundo noticiar, porque historicamente as pessoas, a elite branca brasileira tá um pouco se ferrando pra Amazônia, pra Acre, finge que o Acre não existe, essa baboseira toda. Então, isso, ele consegue fazer isso girar sem as pessoas perceberem, né? Porque a própria mídia não noticia e tal. Como eu falei, precisa alguém sumir, alguém fora, alguém estrangeiro sumir pra galera começar a se ligar. Não a galera se ligar, né? A mídia passar. Então, esse é um retrocesso, assim, ó, muito, muito, muito violento. E também ataca uma minoria, né? Então, tem uma série de questões que não são tão noticiadas assim, que é muito grave. E também a questão econômica, né? O Brasil, de fato, virou anos 90 de novo, assim, né? Tanto em relação à inflação de comida, de alimentos, de bens de consumo e tal, quanto a qualquer outra coisa. Tipo, se locomover no Brasil hoje em dia é muito caro, sabe? Seja de carro, seja de ônibus, seja de avião, qualquer forma que você se propõe a ir pra Bahia, hoje em dia é melhor ir a pé, porque é muito caro, sabe? Então, de fato, o retrocesso é muito grande. E só que uma arma que o Bolsonaro usa, né, é falar que isso só aconteceu nessa inflação muito alta por causa da pandemia, né? Daí vem aquela luta de discursos com os governadores, blá blá. Ele traz muito isso porque, de fato, a pandemia piorou isso, o quadro que já era ruim. Mas qualquer analista que se preze de economia já mostrava que antes da pandemia o caminho já estava muito grave, o dólar já estava aumentando muito, a moeda brasileira já estava valendo muito pouco, a inflação já vinha comendo solto. Então, eu concordo com o Thiago, assim, o futuro é desastroso do ponto de vista bolsonarista. Mas temos esperança, não é, Matheus? Então, esperança a gente sempre vai ter, né? Mas é meio complexo, porque o Brasil ele gosta de reviravoltas, né? Não desiste e sempre se lasca no último minuto. É impressionante. Quando a gente acha que vai, não vai, né? Então eu tô preparado para qualquer cenário. Eu acredito, e não só pelo meu fio de esperança, mas pelo não só de esperança, mas tipo,
Eu ainda acredito que o Lula pode ganhar a eleição e é o que eu espero. Porém, contudo, todavia, entretanto, o Bolsonaro ainda representa uma força e eu percebo que o que está em disputa no Brasil não é só a questão, não é mais essa questão de que lado você tá, né? Mas qual é a narrativa mais agradável, qual é a narrativa mais bem montada. E o Bolsonaro é muito bom com narrativa, isso não tem como não falar. Ele sabe trabalhar com a opinião pública, ele sabe tumultuar a opinião pública, ele sabe manipular a opinião pública, embora a gente saiba que são fáceis, né? Todos os argumentos deles são fáceis de serem desmontados, eles são muito também bons de serem espalhados, né? E de num primeiro momento as pessoas acreditarem. Então ele tem o dom da narrativa, ele consegue montar isso bem. E isso é uma coisa que a esquerda deveria tomar um cuidado e deveria prestar bastante atenção. O Lula, por exemplo, ele teve falas, né, que o Bolsonaro já usou contra, né, já jogou contra, e que o Lula teve que voltar, pedir desculpas, falar que não foi bem assim. Então ele sabe trabalhar essa narrativa. O que eu espero é a mesma coisa que o Danilo espera. Que eu queria que o Lula ganhasse em primeiro turno, não só para ter uma Copa do Mundo tranquila, da gente focar na Copa do Mundo, ter um pouco de mínimo de alegria e esperança do Brasil ser hexa, enfim, né? Mas também pra gente ver como é que isso vai desenrolar. Se o Lula ganhar, o Bolsonaro vai entrar com essa merda de essa narrativa de ficar falando que a eleição foi fraudada, mas que pé vai dar isso, né? Eu quero ver isso acontecendo, eu quero ver isso desenrolando, eu quero ver como é que ele vai receber isso. Porque é isso, eu acho que quanto mais enrolar, pior fica. Então vamos logo de uma vez só. Se for pro segundo turno, eu também quero entender qual vai ser o movimento do Bolsonaro para tentar reverter a situação. Se o Bolsonaro ganhar, vai piorar. E vai piorar drasticamente, assim. E aí, esse é um ponto de atenção que eu acho que a gente tem que ter aqui. Nesse primeiro mandato, a gente teve a economia destruída, né, pelo efeito Bolsonaro. Se o Bolsonaro é reeleito, o movimento que acontece é de que ele vai se sentir legitimado e a narrativa contra o sistema vai aumentar. E essa narrativa contra o sistema é perigosa porque o que eu acho que o foco de uma possível de um possível segundo mandato do Bolsonaro vai ser a pauta de costumes. Então ele vai atacar muito o que a gente tem de como minoria política. Então a gente tem aí, por exemplo, o marco temporal do índio, a gente tem aí que é essa questão de dos pecuaristas, né, da galera da agropecuária e do próprio Bolsonaro não querer mais entregar a terra aos povos indígenas e até tirar a terra desses povos indígenas, porque se a tese do marco temporal for aprovada, o que prevalece é a compreensão de que os índios só têm direito aos terrenos que eles tinham antes da Constituição de 1988, né? E aí a gente tem um desastre para o povo indígena no Brasil. É o julgamento do século para eles, mas também deveria ser para a gente, porque isso representa não só um grande retrocesso, mas um ataque muito grave aos nossos povos originários, né, que já foram atacados de uma maneira que a gente não consegue mensurar, porque a gente nem para analisar isso. Fora isso, tem essa questão dos direitos civis LGBTs, que também estão nessa ameaça, né, de serem perseguidos, que já são perseguidos, mas, enfim, serem mais perseguidos. A nossa questão de política de cotas, que já está em discussão, né, da questão da renovação dessa política de cotas. Enfim, é um desmonte que vai parar de ser só econômico, porque até agora ele foi econômico, mas para avançar brutalmente pensando em sociedade mesmo. A gente vai ter um retrocesso de séculos. E é um retrocesso que, se o Bolsonaro consegue fazer, enfim, até o sistema democrático para mim se torna uma incógnita. Porque a gente não sabe qual é o tipo de luta que ele vai travar com o STF. A gente tem a questão das Forças Armadas, porque as Forças Armadas estão entrando nessa coisa de questionar também processo eleitoral. Não sei se a galera viu, mas
o ministro da Defesa mandou uma nota pro TSE dizendo que se sente desprestigiada pelo TSE, porque eles recomendaram 15 mudanças para serem aplicadas, sugestões de mudanças para serem aplicadas no processo eleitoral, porque o TSE convidou eles lá para testar a segurança de urna, e o TSE, segundo o ministro das Forças, o ministro da Defesa, não acatou nenhuma, só que o TSE acatou 10 dessas 15 medidas, mas eles querem que eles acatem o resto. Então já existe uma clara sugestão aí do ministro da Defesa de que as Forças Armadas também entrarão nessa narrativa de eleições fraudulentas. Porque se as Forças Armadas são desprestigiadas, então a gente não tem segurança. Então a gente vai ter muito mais as Forças Armadas atuando no segundo mandato do Bolsonaro. Então, as tragédias, elas se ampliarão. A nossa esperança é de que, com a eleição do Lula, a gente, obviamente, não vai resolver tudo da noite para o dia, mas a gente paralise esse processo de tragédias econômicas e sociais e consiga retomar as mudanças paradas e mudar tudo isso que foi por água abaixo nesses 4 anos de governo, né? Eu acho que a gente consegue respirar melhor. Porque, para falar a verdade, nesses 4 anos do governo Bolsonaro, eu não respirei bem em nenhum momento. Desde de quando ele foi eleito até agora, a gente não consegue respirar, a gente não consegue ter tranquilidade pensando no país que a gente vive. Como a gente não vai ter milagres, mas a gente pode ter o mínimo de... Cara, a gente agora vai ter um diálogo, a gente agora vai ter uma atenção em tal pauta, né, em tal questão. A nossa economia vai ser tratada de uma maneira muito mais inteligente, de modo a não destruir a classe trabalhadora, mas a de dialogar com a classe trabalhadora. Porque mesmo que eu não compreenda o Lula como uma potência revolucionária, de que vai pegar a classe trabalhadora e fazer o mesmo movimento que fez lá em 2002, quando a classe trabalhadora não era sequer ouvida, eu acredito que ele vai retomar um diálogo que é muito importante, que foi perdido, inclusive pelo próprio PT, mas vai conseguir retomar esse diálogo e a gente enfim vai conseguir ter medidas para fazer com que a gente saia do sufoco, porque o que a gente vive no Brasil de economia, de questões econômicas é muito complexo, é muito grave, é uma coisa que não beira o absurdo, mas o desesperador mesmo. Então, pessoal, eu acho que encerradas as falas, né, tudo que a gente poderia falar, a gente falou. Tomara que o que a gente falou do Bolsonaro não seja concreto e que ele seja um grande comunista enrustido e faça a revolução, né, e é isso, né? E o próximo bloco nós iremos para as dicas culturais. Então, pessoal, iniciando as dicas culturais, eu vou dar a minha dica cultural, que não tem nada a ver com o episódio, mas tem a ver com política. Há pouco tempo saiu a 3ª temporada de The Boys. Vou explicar o que é The Boys pro Danilo, que ele não sabe o que é The Boys. The Boys, Danilo, para você que não entende, é uma série que fala sobre super-heróis. Só que ela fala sobre super-heróis dentro de um contexto que a gente conhece muito bem, que é o sistema capitalista. Então imagine os super-heróis inseridos dentro de um sistema capitalista, onde empresas cuidam da carreira desses heróis. E que essa empresa cria heróis, geneticamente. E aí, The Boys é muito bom por isso, porque você tem super-heróis sendo filhos da puta. Porque eles estão dentro do sistema capitalista. E aí dentro dessa série temos um cara que é o Capitão Pátria, o Homelander, que ele é uma junção do Capitão América com o Superman. Ele tem todo o semblante do Capitão América e tal, mas os poderes do Superman. E ele é um grande sociopata do caralho. E essa temporada traz esse lance, né? Deles liberando esse lado dele, meio sociopata. Meio sociopata não, ele é. E trazendo todo esse discurso que o Trump trouxe em 2016. E aí tem esse lance dele mirando
uma candidatura política, um negócio assim, tá ligado? E The Boys tem os The Boys, que são os caras que caçam esses subs que saem da linha, né? Que aí você tem o Billy Butt, o Hugh, o francês e tal. E eu recomendo muito, porque pra quem acha... Mas voltando, pra quem acha Marvel e DC muito... eles são muito polidos e blá blá blá. The Boys é a sua cara. Tem muito sangue, muita porrada, palavrão e herói sendo filho da puta. É isso aí. E tem neonazista tomando porrada, que é a melhor coisa do mundo. O primeiro foi o Thiago, inclusive, citou ele durante uma das falas dele, que é o livro do Perry Anderson, que eu gosto muito, chama Brasil à Parte, que ele se propõe a analisar a política brasileira, né, presidente por presidente, desde a redemocratização até o Bolsonaro, né, especialmente sobre o Lula, né. Ele tem uma visão muito boa, mas também muito crítica, assim, uma visão de esquerda. Ele é um historiador claramente marxista, mas também muito crítica, muito lúcida, na minha opinião. Então é um dos livros sobre política brasileira que eu mais gosto. A edição que eu tenho é pela Boitempo, tá? Brasil à Parte, do Perry Anderson, que é um dos historiadores que eu mais gosto. Eu até já dei essa dica aqui em outros episódios, mas dado o tema do episódio, eu resolvi falar desse livro novamente. E agora, outro livro, esse mais denso, mais difícil de ler, não pela linguagem, sim, pelo conteúdo, e que eu acho bom falar, porque temos um candidato de extrema-direita que vive falando que a ditadura não foi essa coisa toda, vive inclusive debochando de pessoas torturadas, aplaudindo pessoas torturadoras e tudo mais. Ou seja, ele fala de um período gravíssimo da história brasileira com desdém, né? Até como se tivesse sido algo bom. Diante disso, eu acho bom as pessoas lerem coisas sobre a ditadura, ou consumirem filmes, séries, novelas, tem tudo sobre a ditadura, né? E eu vou indicar, portanto, eu não sou muito cinéfilo, né? Então essa parte eu deixo pro Thiago, mas eu vou indicar um livro que eu gosto muito, embora seja muito pesado, chamado Dos Filhos desse Solo. E o subtítulo é Mortos e Desaparecidos Políticos durante a Ditadura Militar, a responsabilidade do Estado. Que ele é um livro denso que enumera e fala caso a caso, então fala de todos os casos conhecidos de mortos e desaparecidos da ditadura militar. Ou seja, é denso e é difícil de ler, é triste, né, ler, mas elucida isso, a visão contrária do Bolsonaro, né? Traz a ciência para combater a ignorância do Bolsonaro sobre isso, e de fato a responsabilidade do Estado é justamente escrever sobre a importância que nós temos de cobrar do Estado que resolva esses casos, que a imensa maioria desses casos estão sem resposta até hoje, e as famílias que obviamente já entenderam que seus filhos morreram, mas que precisam de um ponto final dessa história. É muito, muito triste que alguém não possa colocar um ponto final na morte do seu filho, não possa entender como foi, onde está enterrado ou não, ou o que aconteceu com o corpo, por mais doloroso que seja saber disso, é melhor do que nada, né? Do que simplesmente a pessoa sumiu. Então eu acho esse livro difícil, triste, mas muito importante para combater a ignorância. A minha indicação hoje, já que a gente está nesse rolê de eleições, que a gente falou aqui, o podcast O Assunto, da Renata Lopretti. Ela já tem esse podcast que todo dia fala de alguma coisa, de algum assunto que foi muito falado durante o dia, mas agora, pensando nas eleições, eles estão entrevistando os pré-candidatos. E é muito bom, porque a gente consegue entender muito do que a gente falou aqui no podcast sobre os candidatos, e até mais ainda. Eu posso citar por exemplo, o Ciro Gomes foi entrevistado agora nessa primeira leva de entrevistas, e ele falou que, ao contrário do Lula e do PT, ele nunca abominou o centro-direita e o centro. E aí ele fala que pro Lula o crime compensa, enfim, ele faz uma série de ataques pro Lula.
O que mostra esse desespero que a gente citou aqui, essa coisa dele parece gostar de ser o cara odiado, né? E, enfim, ela vai entrevistar outros pré-candidatos, e eu recomendo, porque embora seja um podcast da Globo, né, tem uma qualidade que eu acho que é ideal, assim, para você que quer conhecer os pré-candidatos, para você que quer entender um pouco mais do que a gente, do que espera, né, o que resguarda as eleições aí de outubro, e também para fazer uma escolha consciente, né, para entender do que a gente falou aqui, da gente entender que mesmo tendo vários candidatos, a gente sabe de fato qual que é o cenário desenhado e qual seria o ideal pensando nessas eleições desse ano. Mas assim, muito bom o podcast, a entrevista do Ciro está cômica, eu dei muita risada. E se você também quiser se divertir com o Ciro Gomes, né, o Ciro Aranha, é só dar uma pulada lá e acompanhar o resto, né? Porque se o Ciro for assim, imagina o Bolsonaro. Se é que ele vai dar entrevista, né? Mas tudo bem. O que fica aí são os memes, né? Pra gente guardar um pouquinho. O Bolsonaro já falou que só vai participar de debates e entrevistas caso as perguntas sejam pré-selecionadas. É um imbecil, né? Então ele não vai participar. Muito democrático ele. Né? É terrível, né? Não, é o cara que banca de machão. Não, eu sou machão, pá. Não sei o que lá, e não dá a cara ao tapa, caralho. Mete a cara, parça. Então, pessoal, eu acho que é isso aí. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Mais alguma coisa a falar? Podemos encerrar por aqui? Não, é isso aí. Acho que a gente abordou bastante temas e agora é só num possível segundo turno. Então, beleza, então. Ficamos por aqui, pessoal. Um beijo, um abraço e tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.